Você sabia que sua máquina pode ir muito além do ponto meia? E é isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você as cartelas da máquina de tricô e também vou apresentar 7 pontos possíveis de fazer automaticamente nela. O que eu quero dizer com automaticamente é, eu vou preparar a máquina na primeira carreira para fazer o trabalho e eu sigo tecendo normalmente, levando o carro de um lado para o outro, sem apertar nenhum botão, sem fazer nenhum outro tipo de procedimento. Mas antes de falar de cada um desses pontos que a máquina é capaz de fazer automaticamente, você já é inscrito no canal? Se não for, faça a sua inscrição agora mesmo. E não esquece de dar o joinha nesse vídeo, para que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo e possa mostrar ele para mais pessoas que curtem tricô à máquina. E é legal também compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Para fazer a maior parte dos trabalhos com cartela, eu vou utilizar os botões de desenho. Obrigatoriamente, todas as vezes, eu vou utilizar este botão de mudança, a não ser quando eu trabalhar com rendado, e esse botão de mudança que tem 3 posições, KC, CR e NL, e elas são respectivamente KC para trabalhar com cartela, o CR para retirar o carro da máquina, e NL para trabalhar em ponto meia. Então toda vez que eu citar durante os passos para trabalhar com as cartelas, para apertar o botão TUC, serão esses dois. Botão MC é esse do meio, o botão parte são esses dois. As alavancas do trama para fazer o ponto trama, ela aqui em posição de trabalho e fora de posição de trabalho. A alavanca NH a gente não utiliza para trabalhar obrigatoriamente com cartela, a não ser que a gente vá trabalhar na cartela e trabalhar também com agulhas em suspenso. Quando a gente trabalhar pontos rendados, esse é o carro que a gente vai utilizar, que é o carro rendado, ou o carro L. Ele tem 2 posições nessa alavanca aqui do meio, que é o normal ou o rendado fino, e eu vou mostrar para você também quando eu for demonstrar o carro e a utilização dele. Qual que é a diferença entre essas 2 posições? Para trabalhar com as cartelas, a gente vai inserir elas no painel de cartelas, que é esse conjunto aqui de botões e alavanca. Então esse daqui é o botão de pressão, que ele ajuda a avançar ou retroceder a cartela. Quando a gente coloca a cartela no painel, a gente não pode puxar a cartela, a gente tem que avançar ou retroceder através desses 2 botões. Então eu aperto esse e faço o avanço ou o retrocesso da cartela por esse daqui. A alavanca de trava de cartela tem 3 posições. Essa daqui é a posição travada, que tem uma bolinha preta do lado. Tem também a posição do meio, que é o trabalho normal com a cartela. A maioria das cartelas a gente utiliza nessa posição. E essa posição que é a de cima, tem um triângulo vazado e mais comprido, que representa o desenho dobrado no sentido das carreiras. Então eu vou pegar uma cartela que tem 60 carreiras, o desenho tem 60 carreiras, eu vou transformar esse desenho num desenho com 120 carreiras, só acionando essa posição da alavanca. É importante eu já deixar claro, as cartelas de carro rendado só podem ser utilizadas nessa posição, que é o trabalho normal com a cartela. Aqui ao lado nós temos as setas indicadoras da direção do carro, ou seja, ela está indicando aqui para mim que o carro está sendo movido da direita para a esquerda, porque está indicado aqui em azul a seta do lado esquerdo, e indicaria o contrário se eu estivesse movimentando o carro da esquerda para a direita, estaria esse lado daqui indicando em azul. Essa é uma cartela de Jacquard. A principal característica dela é que o motivo fica visível nela, ou seja, o que eu estou vendo aqui é o que vai ser reproduzido no tricô. Portanto, a área não perfurada da cartela vai tecer o fio do guia-fio A e a área perfurada tecerá o fio do guia-fio B, que é a cor de contraste. Para que a gente consiga colocar a cartela no painel, é preciso estar alinhado com a ranhura do painel, e dentro do painel existem 2 rodas, uma de cada lado, que são dentadas. Essas rodas, quando a gente coloca a cartela alinhada e dá uma pressionada, elas encaixam, um dente de cada lado. Então a cartela já está presa na máquina, e para colocar a cartela na máquina, para que ela saia por trás, eu vou apertar o botão de pressão e girar o botão de avanço e retrocesso para o sentido anti-horário, até que a parte que está saindo por trás da máquina seja maior do que a parte que está na frente. Para fixar a cartela e tornar ela rotativa, eu preciso prender ela com os prendedores de cartela. Essa parte que está saindo aqui por trás da máquina, eu vou virar ela para que apareçam os números. Eu vou colocar o prendedor de cartela por trás, e depois, por trás dessa parte que está aqui na frente do painel, eu encaixo os 2 pininhos do prendedor por trás. É importante que a parte que vem por trás da máquina fique por trás dessa parte que está entrando no painel, porque senão essa barriga que forma aqui, se for ao contrário, vai prender aqui no painel de cartelas e não vai trabalhar direito, vai inclusive estragar a cartela. Para terminar de fixar, eu coloco o outro prendedor do outro lado, nos orifícios próprios dele da cartela, alinho com o da frente, encaixo, prendo e
Aperto o botão de pressão, avanço a cartela até a carreira 1, travo, e aí eu já posso proceder com a memorização da primeira carreira para tecer o jacar. Agora que eu já coloquei a cartela na máquina, já deixei travado na carreira 1, eu vou fazer o processo de memorização da máquina. Aquele botão de mudança, eu vou colocar ele para a posição KC. Isso significa que o mecanismo da máquina está em conjunto agora com os mecanismos do carro, através daquela cinta de seleção que eu já comentei no vídeo sobre limpeza e lubrificação da máquina, que eu vou deixar aqui no card. Então, quando eu movimentar o carro da esquerda para a direita, haverá a seleção de agulhas. A primeira coisa que eu vou fazer depois da primeira carreira de memorização do desenho é colocar o fio de contraste no guia-fio B. O guia-fio A, eu coloco ele abrindo a portinha e coloco o fio até o final. Com a portinha fechada, eu vou posicionar o fio na frente do guia-fio e empurrar ele até que ele entre no guia-fio B. Eu vou depois mostrar isso com mais detalhe num quadro mais fechado. Depois disso, eu destravo a cartela, colocando ela na posição intermediária, naquele triângulo preenchido em cor preta. E antes de continuar tecendo o tecido jacquard, eu preciso apertar o botão MC. Então eu posso fazer a primeira carreira de desenho. Já dá para perceber que tem as duas cores tecidas de acordo com a seleção de agulhas. O tecido jacquard muitas vezes pede que a última agulha seja trazida para a posição D, para que seja feita uma borda uniforme. Então a cada carreira eu tenho que ficar atento, olhando se a última agulha está selecionada na posição B, eu tenho que trazer ela para a posição D. Então eu vou colocar na posição as agulhas. Eu posso tecer sem fazer isso, sem nenhum problema. Só que eu vou ter uma borda um pouquinho mais irregular. Eu vou continuar tecendo aqui e na sequência eu vou mostrar uma amostra desse ponto que foi tecido já anteriormente. Quando você estiver trabalhando com cartela, para que não caia ponto, não dê problema, não trave o carro e não repuxe o fio, é importante manter a velocidade do carro uniforme e constante e mais lenta daquilo que você está acostumado a tecer no ponto meia. Aqui eu tenho duas amostras. Essa primeira amostra é do ponto trabalhado normal, sem dobrar, sem colocar a trava de cartela, aquela alavanquinha, na posição do triângulo vazado e mais comprido. Esse é o desenho que eu estou reproduzindo aqui agora, com as mesmas cores inclusive. E esse é o desenho dobrado no sentido das carreiras, ou seja, eu tenho o desenho mais comprido, a máquina vai trabalhar a cada uma carreira da cartela por 2 vezes no tricô. Então com uma cartela você consegue fazer 2 variações do tecido jacquard. Conforme eu tinha falado agora há pouco, eu vou mostrar para você como é que coloca o fio no guia-fio A. Então primeiro de tudo eu abro a portinha, eu vou colocar o fio na frente do guia-fio e ir até o final e fechar a portinha. Para tecer o jacquard, a gente vai utilizar o outro fio no guia-fio B. Para colocar, é só posicionar o fio na frente do guia-fio e forçar ele para trás. Vou repetir, coloco o fio na frente do guia-fio e forço ele para trás. É assim que a gente coloca para trabalhar com o tecido jacquard. Para trabalhar com tecido deslizado, a gente utiliza cartelas que têm uma característica em especial. Essa daqui, na verdade eu estou mostrando do outro lado, tá? Que a frente da cartela é essa que tem os traços rosa e atrás da cartela que fica mais fácil para visualizar. É interessante dizer que nessa cartela de deslizado eu posso encontrar espaços perfurados um ao lado do outro, vários, e espaços sem perfurar também um ao lado do outro. Isso é uma característica das cartelas de deslizado e você vai entender quando eu falar da cartela do Tuque o porquê que eu estou falando tanto dessa questão de pontos e carreiras perfurados ou não nas cartelas. Então para fazer o tecido deslizado, o processo de memorização da máquina é o mesmo. Primeiro de tudo eu vou colocar o carro à esquerda da máquina. E eu vou alinhar, como eu já mostrei, né, a cartela, prender nos dentinhos que tem dentro do painel. Você olha o painel de cima, dá para ver. E eu vou apertar o botão de pressão e girar o botão de avanço e retrocesso da cartela até chegar à parte maior saindo por trás da máquina. E aí, com o prendedor de cartela, eu vou fazer a mesma coisa. Na parte que está saindo por trás, eu coloco o prendedor por trás da cartela, coloco pela frente, prendo, faço do outro lado do mesmo jeito e avanço até a carreira 1. Travo e aqueles botões e alavancas que eu comentei no início. Então o primeiro de todos a mudar de posição é o botão de mudança, que vai para o KC. Eu vou passar a primeira carreira, que é para memorizar. Eu vou
destravar a cartela colocando ela na posição do triângulo preenchido com tinta preta e vou apertar os dois botões parte. E aí eu posso tecer o tecido deslizado sem nenhum problema. E importante também é sinalizar da velocidade de novo. Tem que ser mais lento do que a gente está acostumado a tecer ponto meia. E aí, para mostrar para você esse ponto, porque fica um pouco difícil de mostrar na máquina, eu tenho uma amostra dele aqui. O que o ponto deslizado é? Ele deixa de tecer algumas agulhas e o fio passa pela frente dessas agulhas. Então formam essas laçadas que parece que faz... É como se o ponto saltasse, né? Se o fio saltasse na frente das agulhas, formando assim uma textura, um desenho no tricô com a mesma cor. Eu fiz uma amostra em outra cor para que fique mais claro aí como é que fica o desenho. O ponto que eu vou apresentar para você agora é o ponto tuque. Ele é um ponto formado pelo acúmulo de laçadas no gancho da agulha. Portanto, esse ponto ele tem uma regrinha. As cartelas dele, elas têm que respeitar a seguinte ordem. Sempre tem que ter até 6 espaços sem perfurar no sentido das carreiras e até no máximo 2 sem perfurar no sentido dos pontos. Mas geralmente a gente encontra somente um sem perfurar no sentido dos pontos. É interessante dizer que geralmente na cartela de tuque o que você vê é uma predominância de espaço perfurado e os espaços que não são perfurados respeitam essa regra. Nunca mais do que 6 no sentido das carreiras e nunca mais do que 2 no sentido dos pontos, mas geralmente somente um. Eu já estou com a minha cartela travada na carreira 1, eu vou colocar o botão de mudança no cassê e vou trazer o carro da esquerda para a direita. Assim eu seleciono as agulhas. Para fazer o ponto tuque eu vou apertar os dois botões do tuque, destravar a cartela e aí eu vou seguir tecendo. Lembrando que para tecer o ponto tuque a velocidade tem que ser um pouquinho menor ainda, tá? Então, para evitar que caia ponto ou se não que dê algum problema durante o trabalho, a velocidade tem que ser um pouco mais baixa. Esse é um ponto que fica muito bonito para qualquer tipo de confecção. Eu tenho aqui uma amostra desse ponto que eu estou fazendo aqui na máquina e ele fica com uma textura no tricô. Então você consegue ver um alto relevo nesse tricô, assim como o ponto deslizado que eu fiz anteriormente. Então é um ponto muito versátil porque ele, quando passado, ele não enrola mais. Se enrolar, enrola muito pouco. E aí você consegue fazer peças com esse tipo de efeito, esse efeito visual que fica muito bonito. Inclusive eu considero um dos pontos mais bonitos que a máquina é capaz de fazer. O próximo ponto que eu vou mostrar para você é o tecido trama. Ele é muito semelhante ao que faz um tear de tecelagem plana. Ele fica realmente parecendo uma tapeçaria. É muito fácil de fazer, ele obrigatoriamente utiliza as escovas do trama, por isso que é importante ter essas escovas no carro para que você consiga realizar esse tecido com a sua máquina de tricô. Ele é utilizado para fazer capa de almofada, muitos utilizam também para fazer mantas e em algumas aplicações dá para fazer vestuário com ele. É muito interessante, fica um tecido bem grosso e o legal é que dá para usar fios de novelo e fios mais grossos do que a máquina seria capaz de trabalhar. É claro, não pode ser um fio muito grosso. Dá para utilizar, por exemplo, uma lã um pouco mais grossa para fazer esse tipo de trabalho. A cartela que eu utilizo para fazer o tecido trama geralmente tem uma área perfurada muito maior do que a área não perfurada. Como é que funciona mais ou menos o tecido trama? A área não perfurada, ela faz com que o fio passe por baixo da agulha na hora que ela está tecendo o ponto. E a área perfurada faz com que o fio passe por cima da agulha. O resultado fica, como eu disse, muito interessante e eu vou memorizar essa cartela agora para mostrar como que é o procedimento de fazer o ponto trama. Bom, eu já estou aqui com a minha cartela na carreira número 1 já travada e eu vou então mudar o botão de mudança para cassê e memorizar a primeira carreira. As agulhas foram selecionadas, eu vou destravar a cartela. E aí deve ter alguém me perguntando, né? Mas não tem que apertar algum botão para fazer? Não. Precisa, na verdade, levantar as duas alavancas das escovas do trama para que elas entrem em ação. Só que antes de eu continuar, me diz uma coisa, você está inscrito já nesse canal? Já fez a sua inscrição hoje? Se você não fez a sua inscrição, é muito importante para a gente que você esteja inscrito no canal e também que, ao final do vídeo, você dê o seu joinha para que a gente consiga expandir esse conteúdo para mais pessoas no YouTube. É muito importante também que você assista o vídeo até o final, porque isso faz com que o YouTube entenda que eu estou conseguindo segurar essa audiência e aí, relevância para o YouTube é o mais importante. Portanto, gente, se inscreve, curte o vídeo e compartilha nas redes sociais também. O legal do ponto trama é que realmente eu não preciso apertar nenhum botão. Tá? E eu vou trabalhar aqui com um fio que é um pouco mais grosso do que o fio de base. A regra do ponto trama é essa. O fio de base, que eu vou tecer o ponto meia no caso,
ele é mais fino, e o fio que eu vou utilizar para fazer o tramado é um fio mais espesso. E para fazer ele, eu vou simplesmente posicionar o fio ao lado da última agulha em trabalho, e eu vou, já está com a cartela destravada, e eu vou seguir com o carro, e ele vai entrar nesse guia-fio aqui lateral. Tem um guia-fio aqui, tem uma língua aqui, e aqui dentro ele entra, e aí ele já começa a ser enlaçado por cima e por baixo das agulhas. Quando eu tenho que trocar o lado, ou seja, o lado que eu vou movimentar o carro, eu preciso tirar o fio do trama. Eu avanço o carro um pouquinho para lá e o fio ele vem aqui, justamente para o mesmo lugar onde eu posicionei ele a primeira vez. E com isso, é só movimentar o carro, certificando que ele está entrando no guia-fio do outro lado. Eu vou tirar o fio, deixar o fio posicionado aqui. Lembrando que o fio tem que entrar no guia-fio. Tiro o fio. Eu posso movimentar o carro para facilitar com que o fio saia. Deixo o fio soltinho aqui do lado. Ele vai entrar no guia-fio. E eu teço. Tiro o fio. Importante, quando for fazer esse movimento para tirar o fio, seguir sempre para o mesmo lado que o carro está indo. Então, se eu estou trazendo ele da direita para a esquerda, ele vai até lá, um pouco mais para a esquerda, para que o fio seja liberado do braço do carro. E aí eu trago novamente o carro para cá. Mais uma vez eu vou tirar, sempre movimentando para o lado que eu estava seguindo, o fio é liberado. Eu deixo ele do lado. E assim eu vou tecendo até chegar no comprimento desejado. Mais uma vez eu não consigo mostrar aqui, mas eu tenho uma amostra do mesmo ponto, só que em cores diferentes do ponto tramado. Então, ele realmente lembra uma tapeçaria. Esse aqui é o direito, e esse aqui é o avesso do ponto. Ele é realmente um ponto bem versátil para fazer decoração. Peças de decoração com o tecido trama ficam muito bonitas, e existe uma infinidade de cartelas que podem ser utilizadas para fazer o ponto trama. O próximo ponto que eu vou mostrar para você é o ponto rendado, e nesse caso, em primeiro lugar, o rendado modelado. E aí durante os passos para fazer eu vou explicar por que ele é modelado. As cartelas de rendado são bem características. Primeiro, a do rendado modelado tem geralmente tem esses Vzinhos, né? Que a gente está vendo aqui. E a cartela em especial, vou chegar um pouquinho mais perto, ela tem essas marcações aqui do lado, que é o que indica que é uma setinha vindo e voltando, que indica o movimento do carro da máquina. E as outras setas vermelhas indicam o movimento do carro rendado. Além da cartela ser especial, existe também o trilho de extensão, que é uma peça que também vem junto com a máquina, que é essa daqui, e que ela é colocada aqui do lado, nesses orifícios. A gente tem uma peça aqui na base de metal da máquina e tem um orifício aqui no plástico. Eu vou pegar o trilho, vou mostrar de pertinho, ele tem umas linguinhas, né? E aí essas linguinhas elas ficam para cima, um lado vai no orifício de plástico e o outro lado vai encaixado aqui. Essa linguinha trava numa fenda que tem nessa peça de metal. Eu vou colocar desse lado e não vou colocar do outro, porque o meu trabalho não é tão largo. Mesmo que não seja tão largo, é importante colocar para que o carro da máquina, nem o carro rendado, caia no chão. Aqui, só para demonstrar, eu não vou colocar daquele lado. A gente vai utilizar o carro de rendado. Ele é utilizado em conjunto com a máquina e é ele que seleciona as agulhas. Portanto, lá no carro da máquina eu não vou mexer em nada, nem no botão de mudança. O carro rendado que automaticamente já se conecta com o dispositivo de memória da máquina para fazer a seleção de agulhas. Para colocar ele é muito parecido com o que já foi colocado ali para o carro da máquina. Tem o trilho traseiro e dianteiro e também tem um vídeo aqui no card que é quando eu ensino a montar a máquina e eu ensino a colocar o carro verão na máquina. Então para colocar o carro verão na máquina, apesar de eu já ter mostrado em outro vídeo, eu vou mostrar aqui com um pouco mais de detalhe. É só descansar ele no trilho e deslizar ele para dentro da base da máquina. Ele já está conectado no dispositivo de memória, como eu já disse, e pronto para trabalhar. E ele fica aqui nesse trilho descansando enquanto eu trabalho com o carro da máquina. Uma coisa importante de dizer sobre a memorização
da cartela do carro verão é que é ele que faz essa memorização. Então, o carro, já estou reforçando essa informação, o carro da máquina não sofre alteração nenhuma, nem nos botões de desenho, nem na alavanca de mudança. Para colocar a cartela é igual. Agora, com a cartela já travada na carreira 1, eu vou trazer o carro rendado que está apoiado no trilho auxiliar e deslizar ele até chegar próximo do outro carro. Lembrando que deste lado era para ter outro trilho auxiliar. Eu não tenho espaço aqui para que vocês consigam ver da maneira adequada o trabalho e colocar o trilho, certo? Mas se eu tivesse que trabalhar com o carro verão, eu tenho que obrigatoriamente colocar esse segundo trilho aqui desse lado. Observem que aqui teve a primeira seleção de agulhas, e o engraçado é que ele geralmente seleciona poucas agulhas, né? Por quê? Porque eu tenho pouca área perfurada na cartela. Eu vou destravar a cartela e eu vou seguir fazendo esse trabalho que é o rendado modelado. E aí agora vocês vão entender por que é modelado esse tipo de rendado. Novamente ele selecionou a agulha. Outra coisa muito importante que quando acontece eu tenho que tomar essa ação. Se eu tenho selecionadas as últimas agulhas do trabalho para qualquer lado, eu volto essa agulha para a posição B. Porque senão, ou ela vai ser transferida para dentro, e aí fica uma agulha vazia na ponta, o que não é legal porque deixa uma borda muito irregular, ou ela vai ser transferida para fora, e aí o ponto vai cair. Selecionou novamente, eu vou abaixar. A partir do momento que eu tenho todas as agulhas alinhadas em posição B, eu sei que terminou esse ciclo de transportar pontos pelo carro rendado. Então eu vou seguir com ele até o trilho auxiliar e eu vou tecer 2 carreiras com o carro da máquina. Teci essas 2 carreiras, está na hora, novamente, de começar o ciclo de transferência de pontos com o carro rendado. Selecionou a agulha. Selecionou a agulha, a última. E aí acabou novamente o ciclo de transferência de pontos. Eu vou com o carro rendado lá para o trilho auxiliar e teço 2 carreiras. É importante tomar cuidado para que não aconteça um tipo de problema muito comum com o carro rendado, que é o fio ele entrar por dentro dos ganchos da frente da máquina, e aí acontece essas laçadinhas aqui, ó. Isso aqui que aconteceu não pode acontecer. O ideal seria desmanchar, se for um trabalho, né, se fosse só uma amostra, e desmanchar carreiras com trabalho de cartela é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo porque é um assunto bem extenso. Estejam sempre atentos à tensão do fio, para que possa ser feito o trabalho do carro da máquina sem dar esse tipo de problema aqui ao lado. Mais um ciclo de transferências. A agulha selecionou. E é justamente por isso que esse é o rendado modelado. O ciclo de transferências ele varia de número de carreiras. Então esse daqui começa com 10 passadas do carro rendado, depois vai para 8, depois vai para 6, depois vai para 4. E isso é o que significa o rendado modelado. É um tipo de rendado que a máquina faz porque ela faz o buraco numa determinada agulha, só que ela vai transferir essas agulhas várias vezes para que esse buraco ele seja colocado à frente daquilo que ele começou sendo feito. Então ele começa, fez um buraco numa agulha, eu vou transferir o ponto da próxima agulha na que estava vazia, deixo aquele vazio. Transfiro o próximo para a agulha e assim sucessivamente até chegar lá na frente no buraco que vai ser feito realmente o rendado. Uma coisa importante com o carro rendado é a velocidade que você vai trabalhar com ele. E outra coisa também muito importante é a qualidade do listel, daquela barra de espuma da máquina, para trabalhar com ele. Se tiver ruim a barra de espuma, ele não transporta pontos e deixa cair os pontos durante o trabalho. Não é normal um carro rendado deixar cair pontos. Se tiver caindo, está desregulado e aí precisa de uma assistência técnica para fazer a regulagem do carrinho. Essa cartela que eu estava tecendo é este ponto aqui. Exatamente esse ponto. Por isso também que ele é modelado. É legal porque parece que formam ondas modelando os pontos do tricô. É um dos tipos de rendado que essa máquina faz. São 3 tipos de rendado que ela faz. Esse daqui é um deles, é o que leva mais tempo porque ele consome mais passadas do carro rendado para fazer ele. Outro tipo de rendado que a máquina faz é o rendado que eu chamo de direto, porque o ciclo de transferências que o carro rendado faz é sempre o mesmo ou varia
de 2 passadas do carro até, no máximo, 4. Geralmente, o que eu chamo de rendado direto é de 4 em 4 passadas do carro rendado, formando o ponto que eu chamo de rendado direto. Então eu já coloquei a cartela travada na carreira 1 da cartela. Vou movimentar o carro verão, destravar a cartela e seguir o ciclo de 4 vezes que ele vai transferir pontos. Então ele já veio selecionando, transfere, transfere e volta. 4 passadas do carro verão para fazer o desenho da primeira carreira. 2 carreiras com o carro da máquina. A regra é sempre essa, são sempre 2 carreiras com o carro da máquina. Mais uma vez, começando o ciclo de transferência do carro rendado. 2 carreiras do carro da máquina. Seguindo o ciclo de transferência. Lembrando que sempre que a última agulha for selecionada, eu volto ela para a posição B. Última agulha selecionada, volto para a posição B. Esse é um tipo de rendado que ele é mais rápido de ser feito porque ele conta com menos passadas do carro rendado para realizar o ponto. E ele fica exatamente dessa maneira. Então ele é para desenhos geométricos, padrões repetidos e que sejam de desenhos pequenininhos, e ele não modela, ele não faz curvas com o tricô, e ele é o mais rápido de ser feito. Dentro dessa variação aqui, inclusive também da outra variação do rendado modelado, tem o terceiro ponto, que não é rendado na verdade, porque ele não fica rendado, que a máquina faz. E para fazer ele, eu vou utilizar a mesma amostra, só que no carro rendado, eu vou colocar a alavanca NF no F. O que esse carro vai fazer então? Ele vai transferir meio ponto. Mas José Augusto, como é que transfere meio ponto? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 2 agulhas aqui, uma do ladinho da outra, e eu vou transferir esse ponto dessa agulha para essa agulha. Eu vou tirar o ponto inteiro e jogar para cá. Essa agulha fica vazia. No rendado fino, não. Eu vou pegar esse ponto e eu vou esticar ele na próxima agulha. Então eu fico com o mesmo ponto cobrindo 2 agulhas. É assim que é o rendado fino. Ele não fica rendado, não fica esburacado, né? Não fica com os ajurados, né? Os buraquinhos. Mas ele fica com uma textura diferente. É um pouco difícil de ver. Vocês vão ver na amostra que eu vou mostrar, mas eu acredito que seja uma textura diferente que você consiga com a máquina de tricô. Para fazer ele é igualzinho o outro, tanto que eu vou continuar daqui. Eu vou passar as 2 carreiras do carro da máquina e eu vou fazer os passos com o carro rendado. Lembrando também que se selecionar a última agulha eu preciso abaixar, porque mesmo que ele transfira metade do ponto, quando se trata das agulhas da beirada, se ele vai transferir metade e não transfere, ele acaba derrubando o ponto também. Para demonstrar esse ponto para vocês, eu tenho mais uma amostrinha aqui e é este daqui. É exatamente essa cartela, só que com a alavanca NF colocada no F, eu tenho esse resultado aqui. É um pouco difícil de ver o resultado dele, mas ele fica parecendo um ponto norueguês. Ele lembra até muito vagamente um ponto tricô e meia, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto para que dê para ver melhor. E esses são, então, os 7 pontos que a sua máquina pode realizar automaticamente, sem nenhuma alteração de botão, durante o tecer. Isso é muito importante. Eu preparo a máquina, memorizo a cartela, começo a trabalhar e assim eu vou até o fim. Isso com o ponto jacar, o ponto deslizado, o ponto tuque, o ponto trama e os 3 tipos de rendado que eu apresentei para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, desculpe eu insistir, gente, mas infelizmente eu tenho uma média ainda de 80% de pessoas que assistem ao meu canal e não são inscritas no canal. A ideia da inscrição é justamente para que vocês possam acompanhar toda vez que eu lançar coisa nova e também para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e sugira esse conteúdo para mais pessoas. Então, se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Vou deixar aqui o meu Instagram, @josé.lancelotti,
Quem quiser me seguir lá, pode seguir. Eu ainda não estou postando conteúdo de tricô, mas muito em breve eu vou estar postando conteúdo de tricô. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.